Paz do Senhor, igreja. Que bom estar aqui de volta para ministrar. Tomei um golinho de água ali para poder lubrificar aqui a garganta, porque essa segunda sessão que Deus me permite falar contigo, a primeira foi para amaciar um pouco o lombo, agora o cajado vai estralar no seu lombo. Fala para a pessoa do lado: o facão vai passar agora aqui. A proposição dessa sessão, meus irmãos, é falar sobre o valor de manter a sua casa em ordem. Se tem alguma coisa fora do lugar na sua casa, fique sentado, aperte o cinto, que Deus quer falar contigo nesse momento. Eu vou ler dois textos. Primeiro eu quero construir um conceito, uma base, depois eu vou para o texto que eu vou ministrar. Mas primeiro, abra comigo do jeito que você está, Isaías capítulo 38, no verso 1. Isaías 38, verso 1, diz assim: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Põe em ordem a tua casa, parte B, porque morrerás e não viverás. Deus levanta o profeta Isaías para ir até o rei. Ele não está falando com qualquer pessoa, ele está falando com uma pessoa de autoridade. E o profeta Isaías vai até o rei Ezequias com uma palavra séria. Ele fala: Deus manda te dizer, arruma a tua casa. Isso aqui prova para mim e para você, meus irmãos, que é possível a gente estar com o reino funcionando e com a casa desorganizada. O trabalho está indo bem, mas a casa está indo mal. O ministério está frondoso, mas a minha casa está anêmica. Deus está prosperando ou permitindo coisas crescerem em áreas da minha vida, mas o que é mais importante, que é o meu primeiro ministério, a minha casa está sendo mal administrada. Tudo lá fora está sendo bem administrado, mas dentro da minha casa as coisas estão indo de mal a pior. Então ele fala para alguém que tem posição, que tem autoridade, alguém que tem responsabilidades públicas, mas quando Deus fala para ele sobre a brevidade da sua vida, a alerta é: coloque não o teu reino em ordem, o teu ministério em ordem, a tua empresa, as tuas contas, coloca a tua casa, porque o teu cargo não é mais importante que a tua casa. O teu cargo não é mais importante que a tua casa. As tuas empresas não são mais importantes do que a tua casa. Os teus projetos não são mais importantes que a tua casa. Você entende que não é apenas a Bíblia e a igreja que me doutrinam, o mundo também me doutrina. E um dos grandes perigos, e o que eu vou falar, não é antagônico com aquilo que o pastor Anderson trouxe. Pelo contrário, é complementar. Eu acompanho. Deus te chamou para frutificar, para multiplicar e para crescer. Porém, se a minha frutificação externa acaba com meus frutos internos, eu estou fazendo o que Eclesiastes vai chamar de: é melhor eu ter uma mão cheia e a outra vazia e paz de espírito, do que as duas mãos cheias e correr atrás do vento. Porque lá fora nós somos condicionados e doutrinados a ralar, e Deus gosta de quem rala, porque quem rala é quem multiplica, é quem trabalha, é quem está engajado, é quem produz. Porém, a minha produtividade externa não pode estancar a minha produtividade interna. Eu não posso sacrificar a minha família em nome de sonhos para ela própria, porque tem muita gente que fala o seguinte: vou me matar de trabalhar, vou virar noites em claro, vou me alimentar mal, vou acabar com a minha saúde para ganhar dinheiro. Aí quando o cara ganha dinheiro, ele torra todo o dinheiro para recuperar a saúde. Está correndo atrás do vento. Tem pessoas que matam e acabam com a sua harmonia familiar em nome do trabalho para trazer um futuro e um conforto maior para a família. Então ele fica ausente de casa, ele não comparece com a esposa, ele não dá atenção para os seus filhos, porque ele quer construir um futuro melhor para uma família que quando chega no futuro, nem família ele tem. Correu atrás do vento. Não adianta você querer construir um império e destruir o seu castelo. Nessa tarde, Deus vai te dar sabedoria bíblica para você colocar a tua casa em ordem, entender quais são as prioridades das coisas. E para isso,
eu quero que nós aprendamos hoje com uma mulher. Você sabe que a Bíblia, Jesus, ele usa muitas vezes, aprende com a formiga preguiçoso. Ele cita muitas vezes características de animais que nós deveríamos refletir na nossa personalidade e no nosso comportamento. Ele fala assim: sejamos prudentes como a serpente, mas também humildes como a pomba. Jesus usa analogias, figuras de linguagem, comparações com animais, comparações com insetos. Mas eu quero que nós aprendamos a arrumar a nossa casa como uma mulher arruma e limpa uma. Eu quero levar você ao texto de uma trilogia de parábolas que Jesus fala para poder explicar e trazer à tona um ambiente, um cenário junto com alguns fariseus. Lucas capítulo 15, nós vamos ler o versículo 8 ao versículo 10. Lucas capítulo 15, versículo 8 em diante diz assim: a parábola da dracma perdida, ou da moeda perdida. O qual uma mulher que tendo 10 dracmas, perde uma dracma, e não acende a candeia e vai à casa, e busca com diligência até a achar, e achando-a convoca amigos e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Meus irmãos, Jesus aqui está num cenário interessante. Preste bastante atenção nesse início. Jesus, ele é um mestre no ensino. A metodologia de Jesus é imbatível. Jesus está na casa de publicanos tendo uma refeição, está festejando com eles. Quando ele está na casa desses publicanos, fariseus eram religiosos, estudiosos da Bíblia, achando que eram mais santos do que os outros. Eles vão até a casa onde Jesus está, e eles questionam Jesus, por que Jesus está comendo com pecadores. Então o cenário é o seguinte: Jesus está dentro de uma casa com publicanos, fariseus estão fora da casa, eles chegam até a casa onde Jesus está, e eles falam assim: chama Jesus. Jesus vai para a porta da casa, e eles falam assim: por que tu estás comendo com pecadores? Aí Jesus, em vez de responder diretamente, Jesus conta uma parábola. Não conta uma parábola, ele conta uma trilogia de parábolas, 3 parábolas. Ele conta a parábola da ovelha perdida. Tinha 100 ovelhas, perdeu uma, guardou as 99 e foi atrás da uma. Ele conta a parábola da moeda perdida, que nós lemos, de uma mulher que tinha 10 moedas, e ela perde uma, e ela vai buscando aquela uma que ela perdeu. E depois ele termina com a parábola do filho pródigo, ou do filho perdido, se assim eu posso dizer. E se você ler depois, e aqui eu cito para você, e você acompanha por causa do tempo, Jesus conta a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida, e a parábola do filho pródigo você conhece muito bem. Um filho que chegou com o pai e disse que queria toda a sua herança, pegou toda a sua herança, viveu de maneira dissoluta, acabou com o que tinha. Quando ele lembrou, comendo com porcos, que até os servos e os empregados do pai têm mais dignidade, ele cuida melhor, ele volta para sua casa. Quando ele volta para sua casa, o pai o recebe bem, coloca nele uma capa, coloca uma sandália, coloca um anel, e ele fala assim: prepara o churrasco, que eu vou fazer uma festa para o meu filho que estava morto e ressuscitou, o meu filho pecador que estava no mundo voltou, eu vou festejar. Aí o pai da parábola está dentro da sua casa com um filho pecador, fazendo festa porque ele retornou. Aí o outro filho do irmão pródigo, que não saiu de casa, que não pediu a sua herança, que não viveu de maneira dissoluta, ele está voltando depois do campo, e ele ouve um barulho e pergunta para o servo: que barulho é esse? Aí o servo diz: é que o seu irmão voltou, e o seu pai preparou uma festa para ele, então o seu pai está festejando com o seu filho pecador. Aí o filho santo, que não saiu de casa, vai até a porta da casa do pai na parábola, e fala: pai, vem aqui. E o pai vai até a porta e fala: que foi, filho? Eu falo: poxa, pai, eu não saí de casa, eu não transgredi a tua honra,
eu não pedi o meu dinheiro, eu não lhe dei como morto, eu lhe obedeço, eu sou um filho bom, eu sou um filho santo, mas tu faz festa para o meu irmão e não para mim. Aí ele fala: meu filho, tudo que é meu é seu, mas nós temos que alegrar com o teu irmão que estava morto e ressuscitou. E acaba aí a parábola. Parece que a parábola não tem fim. Por quê? Porque Jesus é um mestre. O que Jesus está fazendo? Jesus está remontando o cenário que ele estava envolvido. Qual era o cenário dele? Publicanos pecadores dentro de uma casa jantando com Jesus. Filhos santarrões fora da casa chamam Jesus e Jesus vai para a porta. Na parábola, o filho pródigo volta para casa, ele está festejando, o pai está dentro da casa, e o filho santo volta e chama o pai e pergunta: por que você está comendo com pecadores? Jesus é mestre. E Jesus dá essas respostas. E dentro dessas respostas, para ele explicar o valor de um pecador que retorna, nós podemos tirar aplicações para passos que nós devemos ter e nos atentar para cuidar e arrumar a nossa casa. Porque você percebe que se a gente não se atentar para as perdas, para as coisas desarrumadas, a gente vai numa viagem de mal a pior. Porque na parábola é o seguinte: Jesus começa numa parábola falando que tinham 100 ovelhas, ele perde um. Você é bom de português. Quando você tem 100 e perde um, você perdeu quantos por cento? Você é bom de português. Se você tem 100 e você perde uma ovelha, quantos por cento você perdeu? 1%. Aí depois ele fala que ela tinha 10 moedas, mas ela perdeu um. Se você tem 10 e perdeu um, você perdeu quantos por cento? 10%. Agora você tem 2 filhos, um vai embora, você perdeu quantos por cento? 5. Então você entende a progressão da degradação de quando a gente não para arrumar a casa? Começou com 100, perdeu 1%, depois perdeu 10%, depois perdeu 50%. Porque se a gente não se atenta para as coisas que estão acontecendo dentro da nossa casa, a perda é muito rápida. Jesus, quando conta 3 parábolas, ele equipara o sujeito de uma parábola com a outra. Logo, a moeda é equiparada com o filho pródigo. Por que Jesus vai fazer um paralelo entre uma moeda e um filho? Porque as coisas mais valiosas que nós temos não são aquelas que a gente guarda no banco, não é aquela que a gente guarda no bolso, é aquela que estão dentro da nossa casa. Os maiores valores que nós temos estão depositados dentro da nossa casa. Mas se a gente não atentar, a gente perde 10%, a gente perde 1%, a gente perde 100%. Então ele está trazendo a nossa atenção para aquilo que nós temos de mais importante e valioso: os nossos filhos, a nossa casa e a nossa família. E quais são as lições? Porque ele fala o seguinte: quando a mulher percebe que perdeu, ela não sai procurando de qualquer jeito. Não, está perdido, deixa eu ir atrás, cadê? Ela não levanta o colchão, a colcha, não levanta o sofá para achar aquilo que está perdido dentro de casa. Existem processos. Quando nós perdemos coisas dentro da nossa casa, Deus não quer apenas que a gente encontre, Deus quer que a gente caminhe um processo de descoberta. Porque geralmente quando algo se perde, não é resultado de um ato, é resultado de um processo que nós negligenciamos. As coisas mais valiosas que nós perdemos são aquelas que nós perdemos dentro da nossa casa. Filhos não se perdem lá fora, se perdem dentro. Um casamento não se acaba fora de casa, se acaba dentro. Relacionamentos não se degringolam fora, são dentro. São as disciplinas que nós deixamos de cultivar, que nós fechamos o olho, que a gente empurra com a barriga, que nós fazemos vista grossa, que uma hora vai se perder. Então quando nós queremos encontrar, nós temos que fazer o processo inverso. Não é apenas o ato de encontrar. E aqui existe um passo a passo interessante que nós podemos aplicar para a nossa vida. Primeiro, nós temos que aprender a valorizar o que nós temos. Essa mulher tinha 10 moedas e perdeu uma. Ué, se perdeu uma está de boa, ainda tem 9. Deixa para lá, você ainda tem 9. Não é o pior dos mundos, você ainda tem a maioria. Então muitas vezes nós perdemos algo, mas eu ainda tenho 90%. De que diferença vai me fazer esse 10% hoje? De que diferença, que impacto isso aqui vai ter na minha vida? Cuidado,
para você não ter a síndrome de Esaú. A Bíblia fala que o irmão de Esaú chega e fala o seguinte: olha, Esaú está no meio da floresta fazendo a sua caça, e um dia ele volta faminto, e aí o irmão dele está fazendo um guisado, e ele fala assim: eu estou morrendo de fome, eu daria tudo para ter isso aí. E quem é irmão do meio, como eu sou, a gente negocia com o irmão mais velho, porque o irmão mais velho, ele ganha tudo primeiro. O Felipe foi o primeiro a ter celular, foi o primeiro a dirigir, foi o primeiro a viajar. Ele sempre teve o melhor tênis, a melhor camisa, Por quê? Porque ele era o mais velho. E como ele era o mais velho, ele vivia as estações de acesso por causa da sua idade. E nós, como filhos do meio, temos que aprender a negociar quando os mais velhos venham necessitar da gente. Então eu lembro em situações onde meu irmão precisava de mim, e eu negociava com ele, falando: André, estou precisando muito da tua ajuda, estou precisando que tu faça isso. Eu falei: ok, mas me empresta o teu celular por um dia, que eu quero ir para o colégio com o teu celular. Ele: não. Então me empresta o teu tênis por um dia. Ele: não. Então me dá R$5. Tá bom, tá tudo certo. O que eu começo? Eu começo negociando lá em cima. Vai que ele diz um sim, mas se ele me dá R$1, tá de boa. Eu esperava R$1, mas eu começo lá em cima, porque eu sou um bom negociador. Então você entende que o irmão de Esaú, Jacó, ele é o irmão que começa a negociar. Tu é o mais velho? Ok, estou morrendo de fome, o que você pode? Eu te dou o que você quiser por isso. Ele falou: ok, me dá a tua primogenitura. Que isso, gente? Talvez se ele falasse: me dá 50 centavos, o negócio estava feito. Mas Esaú foi um pouco cabeça dura. Ele falou: ok, de que me adianta a minha primogenitura agora? E o nosso grande problema é esse: eu tenho 90%, só perdi 10%. Isso não vai fazer nenhuma diferença. Vai. Porque primogenitura, naquele momento, não valeria nada. Mas primogenitura dá para você uma porção dobrada de unção, uma porção dobrada da herança e uma porção maior da autoridade. Você se torna a autoridade da sua casa, o patriarca, depois que o seu pai se vai. Então ele poderia ter autoridade, ele poderia ter porção dobrada de finanças e porção dobrada de bênçãos, de unção, de mistério de Deus sobre a vida dele. Mas ele falou: de que me adianta isso agora? Para mim, isso não faz diferença. Se eu estivesse naquele momento, eu ia falar assim: Esaú, para um pouquinho, eu vim lá do futuro para falar para você que você está fazendo uma burrada. Não entrega a primogenitura aqui não. Talvez hoje não faça diferença, mas lá na frente. Aí ele ia perguntar: o que vai acontecer lá na frente? Eu só ia dar um exemplo para ele. Eu ia falar assim: ó, lá na frente, o teu povo vai crescer e vai multiplicar, porque tem uma promessa sobre vocês. E lá na frente vocês vão se tornar uma nação. E Deus vai levantar um camarada chamado Moisés, que vai libertar essa nação de um cativeiro do Egito. E Deus, o Criador dos céus e da terra, Jeová, vai chegar para Moisés e vai falar assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Esaú. Porque é sobre o primogênito. Então você entende? Deus vai usar o teu nome para se apresentar. Meu Deus do céu, Deus vai usar o meu nome como referência para outras pessoas? Porque Deus faz isso. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e não era para ser Jacó, era para ser Esaú. Mas ele abriu mão da sua primogenitura. A minha pergunta é: o que vale mais, Deus usar o meu nome como referência, ou eu ter um ensopado de lentilha? O nosso grande problema é que a gente não valoriza as coisas agora. De que me adianta? Não, eu perdi só uma moeda, mas eu ainda tenho 9. Valorize o que você tem. É pequeno, mas é seu. Não deixe que o outro coloque um valor que aquilo tem para você. Pode ser pequeno, mas é teu. Ah, mas você ainda tem 9, não interessa. Mas eu quero as 10, porque ela é minha. Mas é pequeno o valor. Não interessa se é pequeno, pode ser pequeno para você. Para mim não é pequeno, para mim tem muito valor. Não deixe que outras pessoas ditem o valor daquilo que você está perdendo. Não deixe que o outro diga qual é o valor da dor que você sentiu para adquirir e agora para perder isso. Porque a grande verdade é que cada família tem a sua referência. Se eu chegar para você, e o pastor falou dos meus 4 filhos. A minha filha mais velha é a Bela. A Bela, ela é autista não verbal. Está desenvolvendo, ela hoje fala através de tablet. Ela digita, mas ela não fala, é não verbal. E quando eu olho para a dinâmica de algumas casas, eu vejo pessoas postando assim, avanços grandiosos. Parabéns, meu filho, se formou. Parabéns, minha filha,
né, fez a aula de canto, fez a apresentação de balé. Parabéns, meu filho, fez uma viagem e tudo. Os pais de hoje registram e valorizam grandes momentos de transição dos seus filhos e postam na internet. Sabe qual seria um dos maiores momentos e mais valorosos para mim? Algo que talvez para você seja pequeno. Eu ouvi a minha filha chamar pai. Ninguém fala, olha, com 10 anos, o meu filho falou pai, ou falou mãe. Fala isso quando tem 2 anos, a minha filha está com 12. Pastor, mas falar pai é muito pequeno. Pequeno para você, para mim é a maior bênção e o maior milagre do mundo. Então você entende que aquilo que é pequeno para você, dá glória a Deus, é só pentecostal, dá glória a Deus, aleluia com isso. Só palma não vai não. Então, valorize o que é seu. Tem uma história na Bíblia de um camarada chamado Nabote. Nabote tinha uma vinha e ele era vizinho do palácio do rei Acabe. Aí um dia o palácio olha para a vinha, o rei Acabe olha para a vinha, ele fala, eu quero aquela vinha, vai lá e pega aquela vinha. Chegou, o rei quer essa vinha, mas não vai ter não. Não, mas ele está pedindo, diz para ele que não. Rei, não, mas fala para ele, eu não quero, eu vou comprar. Olha, o rei vai comprar, não está à venda não. Não, coloca o preço. Não, você não entendeu. Não está à venda. Mas só é uma vinha, gente. É pequeno, é insignificante. Insignificante para o rei. Para mim é tudo o que eu tenho. Ele protegeu com tanto amor a vinha que fizeram um complô para arrancar aquilo de Nabote. Nabote morreu protegendo a sua vinha. Aí há quem diga, que desperdício, né? O cara entregou a vida por causa de uma vinha desse tamanho. Ele entregou a vida protegendo o que era dele. Proteja o que é seu. Se é pequeno não interessa, é seu. Dê a vida pela sua família, dê a vida pela sua casa, dê a vida pelos seus filhos, dê a vida pelo estudo deles, pelo desenvolvimento deles, pelo crescimento deles. Dê a vida para a sua família como se a sua vida dependesse disso, porque ela depende. A sua vida depende do desenvolvimento dos seus filhos. Então valorize enquanto você também tem. Porque não adianta a gente querer valorizar só depois que vai. Não é isso que falam muito sobre os funerais, onde pessoas valorizam mais depois que morrem? Tem aquela história do camarada que fizeram um funeral no culto. Era um obreiro da igreja. Aí foi no funeral. Aí quando o pastor da igreja foi falar, a esposa do camarada estava do lado, com a filhinha do lado e o filhinho do lado, e o pastor começou a falar do camarada. Fulano era um cara maravilhoso, um cara extraordinário, acordava cedo, dormia tarde, fazia tudo pela igreja, era muito obediente, era muito proativo, estava sempre pronto para trabalhar, sempre pronto para fazer. Aí teve uma hora que a viúva levantou, abriu o olho e falou assim, Joãozinho, vai lá ver se é o seu pai mesmo que está lá dentro, porque isso que o pastor está falando não tem nada a ver com ele não. Ele valorizava as coisas de fora, mas não valorizava as coisas de dentro. Meu irmão, o que você tem de mais valioso não está no banco da igreja e nem no Banco Santander, está dentro da sua casa. Valorize a família, a esposa, o filho que Deus te entregou, enquanto você tem. Enquanto você tem. Porque foi o Senhor que te deu essa família. Porque às vezes, quando a gente mal vê, a gente perde. E qual é o primeiro passo que nós precisamos ter para recuperar o que é perdido? É um passo muito simples, mas muito difícil. Reconhecer onde nós perdemos. Ela perdeu onde? Dentro de casa. Então, o que ela vai fazer no shopping? O que ela vai fazer num bar? O que ela vai fazer na jogatina? O que ela vai fazer fofocando com as amigas? O grande problema nos dias de hoje é que quando nós perdemos algo dentro de casa, porque quando acontece algo dentro de casa, não é apenas uma perda financeira. Quando nós temos um problema com filhos, com um casamento, isso tem uma carga emocional. Mas ao invés da gente recuperar o que é perdido dentro de casa, que é o local onde nós perdemos, nós buscamos a recuperação fora de casa. Você sabia que os maiores causadores dos vícios hoje são problemas emocionais dentro de um casamento? Pessoas que entram para a bebida, entram para vícios de jogo, de droga, pessoas que entram para a prostituição, são porque tem problemas de relacionamento dentro de casa, porque eles não entendem que se algo foi perdido dentro de casa,
é dentro de casa que nós recuperamos. Você não vai encontrar o que você perdeu dentro de casa no prostíbulo, na mesa de um bar, ou jogando lá fora, ou injetando alguma droga. Você vai encontrar o que você perdeu no mesmo local. Essa mulher entendeu, eu perdi dentro de casa, logo eu preciso encontrar dentro. Mas para a gente encontrar dentro, como é que ela sabe que ela perdeu? Porque ela contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, opa, 9, está faltando uma. Ela sabia que estava perdendo, que tinha perdido, porque ela examinou. Não é o que o apóstolo Paulo vai falar aos Coríntios? Examine-se, pois, um homem a si mesmo. Quando a gente vai tomar a Santa Ceia, fala, faz um autoexame. Por quê? Porque muitas coisas se perdem por falta de exame. E se você não examina, quando você mal vê, ué, cadê meu filho, cadê minha casa, cadê o meu casamento, cadê minha harmonia? Vai embora, porque eu não examino. Existem 2 tipos de exame, biópsia e necrópsia. Bio, vida, ópsia, exame. Exame enquanto estou vivo. Necromorte, ópsia, exame. Exame daquilo que está morto. Necrópsia é alguém que examina você, porque um morto não se examina. Logo, biópsia é um exame de algo que está vivo. Quando você faz uma biópsia, seja num tumor, ou seja, você está examinando algo enquanto ele ainda está vivo. Nós temos que fazer biópsias, porque quantas necrópsias poderiam ser evitadas se a gente fizesse uma biópsia? Quanto falecimento de casamento seria evitado se a gente fizesse exames enquanto o casamento era vivo, enquanto o relacionamento com o filho era vivo, enquanto o contato com a casa era vivo? Então nós não estamos fazendo biópsias, logo a única coisa que nos resta para examinar são necrópsias, porque nós homens temos dificuldade em fazer isso aqui. Porque quando eu falo de exame, não é o autoexame do texto aos Coríntios. Examinar aqui, de contar, é deixa eu sentar e ter uma DR com a minha esposa. Deixa eu discutir o relacionamento. O maior problema dos homens hoje é porque eles não contam aquilo que está perdido enquanto está vivo. Porque eles não têm saco, eles não têm cabeça, eles não têm tempo para discutir o relacionamento. Discuta enquanto o relacionamento está vivo. Se você não fizer essa biópsia, você vai ter que fazer uma necrópsia. O seu relacionamento já morreu. Deus leva isso tão a sério, que essa era a dinâmica prioritária do relacionamento de Deus com Adão e Eva no Gênesis. Deus cria o homem e a mulher, cresçam, multipliquem, frutifiquem, e diz o texto que ao entardecer, todo dia, Deus descia ao jardim para se relacionar com o homem. Ou seja, e aí Adão, tudo bem? Eva, tudo tranquilo? Alguma dificuldade? Algum aprendizado? Alguma coisa que vocês precisam melhorar? Todo dia Deus descia para bater papo. Tudo certinho? Tem alguma coisa que precisa ser alinhada? Para você entender qual é o efeito do pecado na humanidade. Quando o homem peca, o que ele faz? Ele se distancia da conversa. Então Deus desce e fala, ué Adão, cadê você? Todo dia a gente conversa, todo dia a gente se relaciona, a gente troca uma ideia. Cadê você? Ah, eu me escondi. Eu me escondi porque eu estava nu. Olha o que denuncia. Um dia de pecado e de distanciamento e de fuga de uma conversa abre espaço para o inimigo. Porque ele fala assim, eu fugi da tua presença, da nossa conversa, da nossa DR, porque eu estava nu. Aí olha o que Deus disse para Adão, e quem te disse que tu está nu? Não fui eu. Ele se viu nu por quem ele escutou. Então Deus falou, não fui eu que disse que você está nu. Então ele deu ouvido para outra pessoa. E porque ele deu ouvido para outra pessoa, ele se viu nu. Porque para quem você dá o ouvido, você dá o olho. Você se enxerga conforme aquilo que você escuta. Quem você escuta determina a sua identidade. Porque ele escutou Satanás, ele se viu nu. E Deus falou, eu não disse que você estava nu. Quem você anda escutando? Então está aqui uma lição. Valorizar enquanto nós temos é a gente contar as moedas para ver se tem algo faltando, gente. Porque se tiver, temos que conversar e não pode demorar. É enquanto está vivo. Porque o grande problema de ideias é, e eu converso muito com casais na igreja, pastor, não dá para conversar com a minha mulher, porque quando chega, já é gritaria.
A gente senta para conversar, ela já começa, seu cavalo, sua besta quadrada. Ela já começa, pastor, lá em cima. Aí sabe o que eu digo para eles? Esse é o problema. É porque vocês não fazem o que Deus fez. Deus tinha conversas regulares. Porque se você tem atrito na sua casa e no seu casamento, e você não resolve, existe uma gaveta chamada gaveta de problema. Você está pegando o problema que era para sentar e resolver e botando na gaveta. Aí tem um segundo, você bota na gaveta. Tem um terceiro, você bota na gaveta. Daqui a pouco não cabe mais na gaveta. Aí tu bota no armário. Daqui a pouco não cabe no armário, você bota num quarto. Mas você não trata, você coloca. Daqui a pouco existe uma sala da bagunça que para você fechar, você tem que empurrar com o corpo de tanto problema, BO, não tratado. Daí o dia que você fala, não, finalmente está insustentável, vamos sentar para conversar. Quando você senta, não é uma gaveta de problema, é uma casa inteira cheia de problema. Aí quando você abre a porta, em vez de você pegar um problema por vez e tratar, os problemas desmoronam em cima de você. Porque junto com o problema existe sentimento. Então quando você abre, não é só o problema que desmorona, são os sentimentos. Então aquilo que era para ser expresso pela sua mulher através de carência, ela expressa através de ofensa. Seu cavalo, seu grosso, seu ogro. Se você tivesse antes falado, olha, não gostei disso, ela já teria falado assim, não gostei da maneira como você falou comigo. Mas porque eu demorei 3 meses para falar e fui grosso por 3 meses, ela não chega mais apresentando para mim uma carência. Ela começa com ofensa. Tu é um cavalo, tu não vale nada, tu não me respeita, tu pisa em cima de mim, tu me humilha. Meus irmãos, aprendamos com a mulher da dracma perdida. Se eu quero saber se eu perdi, eu preciso contar. Autoexame. Examine o seu casamento, faça uma biópsia dele, senão o diabo vai fazer uma necrópsia dele. Eu falei para você que o cajado ia descer. Nós temos que desenvolver o hábito que Deus desenvolveu com Adão e com Eva. Vamos ver. Porque o mais difícil não é reconhecer onde perdeu, é assumir que perdeu. Eu estou falando aqui com crentes em igreja. A coisa mais difícil, e eu quero entender isso. Onde foi na história da igreja que esse ambiente santo, que esse ambiente de verdade, de cura, de restauração e reconciliação se tornou um inverso? Ou seja, Jesus chega numa sinagoga e ele vê um camarada que tem uma mão mirrada, diz o texto. Jesus vai até os homens onde estavam ali, ele fala assim, ei, você vem aqui, me mostra a sua mão. Eu conheço pessoas que têm mão mirrada, não tem nada de errado, mas quem tem mão mirrada, por questão às vezes até de bullying na infância, ele sabe esconder a disfunção. Ele sabe esconder, pode ver, eu tenho amigos que quando eu olho eu nunca consigo ver, ele sempre bota a mão aqui, ele sempre posiciona aqui, ele aprendeu na sua normalidade, na sua infância provavelmente, a esconder a sua disfunção. Aí Jesus na sinagoga, na igreja, fala assim, ó, me mostra a sua mão. Seria muito fácil ele mostrar a mão boa, está aqui a minha mão. Mas quando Jesus fala assim, me mostra a sua mão, ao ver quem Jesus era e discernir o ambiente que ele estava, ele fala assim, não vou esconder a minha disfunção, está aqui a minha mão mirrada. Mas a minha pergunta é, por que hoje na igreja é justamente o contrário? A igreja é o último lugar que nós queremos revelar o nosso erro. Não fala com o pastor não do problema da minha casa, porque senão eu vou me queimar. Se você abrir o coração, se você for pedir conselho de casamento para o seu pastor, se você entende que isso é se queimar, que igreja você está frequentando ou está sendo? Um ambiente onde Jesus está é um ambiente seguro para as pessoas mostrarem a disfunção e receber restauração pelo poder do Espírito. Mostra, meu irmão, mostra. Mas nós não fala com o pastor não, porque aí o pastor vai me deixar de banco, o pastor vai me queimar. Onde foi que a gente desenvolveu isso, gente? Isso não é que está na Bíblia. Jesus falava, me mostra. Cabe a você mostrar a verdade. Cabe você a reconhecer que perdeu. Porque vou continuar batendo no ambiente. Não podemos tornar um ambiente de igreja um ambiente tão santo que a gente só vê pessoas maquiadas e a gente não consegue ver a verdade. Não, vai aprofundar. Moisés sobe no Monte Sinai
Por 40 dias ele tem comunhão com Deus, recebe as tábuas da lei, a planta do tabernáculo, recebe a lei civil, a lei moral para o povo. Quando ele desce, a glória era tão grande naquele local, que as pessoas não conseguem nem olhar para ele, porque brilhava o seu rosto. Diz o texto que ele pega uma capa, e ele coloca sobre o seu rosto, porque as pessoas não conseguiam nem conversar, de tanta claridade e brilho que irradiava dele. Então ele pegava a capa e cobria, para que ele pudesse andar entre as pessoas. Então ele andava entre as pessoas por alguns dias, e as pessoas não viam ele, mas viam ele coberto de uma capa, e falavam: está ali um homem de Deus, o cara é comunhão com Deus, o cara brilha. Eles não viam um brilho, eles viam a capa. Aí diz o texto que o brilho acabou, mas Moisés continuou usando a capa. O brilho foi embora, mas ele continuou colocando a capa que tinha brilho, porque ele gostou de ser reconhecido como santo, como íntimo. Não tem nem um pio aqui dentro dessa igreja, glória a Deus, porque o Espírito Santo está tratando corações aqui. De onde você acha que veio a expressão? Está só colocando uma capa. Moisés colocava uma capa, sabendo que não tinha mais brilho, mas porque ele gostava de ser reconhecido pela intimidade com Deus. Tire a sua capa. Tire a sua capa e vai até o seu pastor, vai até a voz que Deus colocou de segurança, a voz de autoridade, a voz de conselho de Deus. Deus coloca vozes de conselho e de sabedoria para você crescer e amadurecer. Só que se você entende que é uma voz que vai te queimar, como diz Gálatas, enquanto o herdeiro é menino, de nada se diferencia do escravo. Então Deus o coloca sobre vozes de tutores e curadores, vozes de conselho, até chegar o dia da herança. Então, resumindo isso para aplicar, o meu pai tem um testamento. Vamos dizer que o meu pai tem um monte de terras por aí. O pastor Samuel não tem terra nenhuma. A única terra que a gente tem é debaixo da unha. Mas ele tem um monte de terra. Ele fala: o André vai receber essas terras com 50 anos de idade. Eu posso ter 40.
aprenda a buscar a ajuda no local certo. Perdeu onde a moeda? Em casa? É em casa que você vai encontrar a moeda. Agora, para encontrar, e aí eu entro rápido aqui nos pontos que eu tenho nos últimos 15 minutos, existem procedimentos. Primeira coisa que essa mulher faz, ela acende a luz. Diz o texto, e ela acendeu uma candeia. Luz é a verdade. Está desarrumada a tua casa? Primeira coisa é, senta na mesa e fala, vamos colocar a verdade na mesa. Mas pensa num negócio desconfortável, é óbvio, porque quando eu acendo a luz, eu vejo a sujeira e a bagunça. Então a gente às vezes não quer acender a luz, porque a gente sabe que está sujo e bagunçado. A gente sabe o que a mulher vai reclamar, a gente sabe o que a filha vai e o filho vai trazer como petição. Nós sabemos as dores que nós temos, e às vezes temos um medo de vomitar, de regurgitar isso numa mesa. Mas o texto deixa muito claro, a moeda só volta quando a sujeira sai, mas a sujeira só sai quando eu acendo a luz. Liga a luz, senta, conversa, para você ver o tamanho da sujeira que existe na sua casa. Então, nós só percebemos o quanto está sujo e desarrumado quando a verdade vem à tona. Coloca a verdade na tua casa, coloque verdade nas tuas conversas, coloca luz lá dentro para você ver o tamanho da bagunça e da sujeira que existe. Porque assim, como é que eu resolvo? Eu ligo a luz e quando eu vejo a sujeira e a bagunça, aí diz o texto que ela pega a vassoura e varre, coloca para fora a sujeira. Não tem como eu colocar fora a sujeira se eu não vejo ela, se eu não identifico ela, se eu não tenho discernimento. Então a mulher, ela varreu a casa para procurar o que estava perdido, porque se ela perde a moeda dentro de casa, ela entende que se está tudo desorganizado, eu não vou encontrar. Nós não conseguimos às vezes achar os valores perdidos, o relacionamento perdido dentro de casa, porque o nosso foco é só encontrar, e não varrer, e não ligar a luz, e não arrumar. Por isso que eu falei para você, o projeto que Deus tem, para quando a gente tem coisas que estão se perdendo dentro de casa, não é só achar. Porque se eu ando no escuro e no meio da sujeira, eu meto a minha mão por trás do sofá, e eu acho a moeda, eu não ligo a luz, eu não varro a sujeira, e eu não organizo os móveis. Só que no processo de tentar fazer isso, eu dou uma topada com o meu dedinho bem na quina da mesa, eu bato meu joelho na cabeceira da cama, num móvel no meio. Então no processo de eu querer encontrar uma moeda sem passar pelos processos, eu vou machucar ainda mais, eu vou piorar ainda mais a minha situação. Aí assim como faz essa mulher, nós devemos fazer. Ela liga, e depois dela ligar, ela vê, está tudo desarrumado. Deixa eu colocar o sofá onde ele tem que estar, deixa eu botar a mesa onde ela tem que estar, deixa eu tirar as coisas do chão, deixa eu colocar onde está. Quando ela vê tudo, está arrumado, mas está sujo, e ela sai varrendo. E quando ela começa a varrer, por naturalidade, de forma automática, ela encontra a moeda. Então encontrar o que está perdido não é uma ação indireta, é uma consequência de processos. Trago a verdade, arrumo o que está fora do lugar e coloco a sujeira para fora. Quando eu faço isso, tudo que está perdido se encontra. Repita após mim: valorize o que você tem, valorize enquanto você tem, reconheça onde você perdeu, saiba onde procurar a solução. Agora fala assim: acenda a luz, arrume a casa, limpe a sujeira, e vamos para o último ponto: faz festa. Sabe o que eu acho bonito? Pode aplaudir ao Senhor, pode aplaudir, dando glória a Deus, aleluia, felicidade. Jesus conta 3 parábolas. Nas 3, quando aquilo que estava perdido foi encontrado, teve uma festa. Quando acha a ovelha, festa. Quando encontra a moeda, chama as vizinhas, festa. Quando o filho volta para casa, churrascada e festa. Festeje as vitórias parciais da tua casa. Porque também a gente não, eu só vou sorrir, só vou dizer eu te amo, só vou perdoar, eu só vou abraçar quando tudo estiver resolvido. Não, festeje as vitórias parciais. Se há 1 ano você não consegue sentar para conversar e trazer a verdade, se você sentou, ainda não tirou a sujeira, mas trouxe luz,
Faça um bolo depois dessa conversa e festeje a vitória parcial. Festeje a tua família. Deus quer casas festivas, casas alegres, casas que celebram aquilo que Ele está fazendo no nosso meio. Posso profetizar sobre você? Vai ter festa na casa de cada um de vocês. Sabe aqui o pessoal do louvor, que já vou entregar aqui? Meus irmãos, eu termino essa ministração. Glória a Deus, aleluia, 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 louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Tem uma história, e aqui eu termino com ela, de um camarada que estava passando dificuldades, muitas dificuldades, por anos com a sua família. E aí ele encontrou uma lâmpada mágica. E aí ele tirou e tinha um gênio. E aí ele pediu para o gênio que ele precisava resolver os problemas da casa. E ele estava com falta de dinheiro, falta de coisas. E aí o gênio levou ele até uma gruta, até uma caverna. E aí quando ele chegou nessa caverna, uma voz veio para ele. E a voz falou assim, ó: aqui dentro tem riquezas, tem joias, esmeraldas, pedras preciosas, tudo que tem de mais valioso. Então durante 3 minutos você tem a liberdade de entrar e pegar tudo que você quiser, mas não se esqueça do tesouro mais precioso. Aí o cara, o quê? Deve ter alguma coisa violenta então. Não esquece do tesouro mais precioso. Deve ter algo valioso que vai mudar a história da minha vida. Aí ele falou, então lembre-se, 3 minutos. Você pode entrar com toda a sua casa, toda a sua família, todo mundo pode pegar tudo, mas não esqueça da joia mais preciosa. Aí quando ele falou já, ele vai, filho, pega aquilo, filha, pega aquilo. Chegou a esposa, pega aquele cordão, pega vestido, pega as bolsas caras, pega o sapato que você quer, olha quanta coisa. Meu irmão vai pegando tudo, menino vai pegando tudo, vai pegando aquilo, e eu vou pegando. Ele começou a guardar as coisas, botando no saco, aí daqui a pouco estava acabando o tempo, aí daqui a pouco 10, 9, 8, ele vamos, ele pegando o saco, e ele na saída ele vai jogando tudo para dentro, carregando tudo que ele pode. No ele pula para fora, aí fechou a boca lá da caverna, da gruta. E aí quando ele pegou e olhou para trás, ele falou assim: meus filhos ficaram lá dentro. Aí veio a voz: eu disse para você, não esqueça da joia mais preciosa. Arruma a tua casa. Ele falou para um rei, não falou arruma o teu reino. O reino está legal, a empresa está indo bem, a saúde está top, mas como é que está a tua casa? Deus se importa mais com a tua casa do que com o teu ministério. Deus se importa mais com a tua casa do que com o teu dinheiro e a tua conta bancária. Deus se importa mais com os teus filhos e com os teus do que as riquezas mais preciosas desse mundo. Você pode ficar de pé nesse momento. Louvado seja Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Antes da gente cantar, será que a gente pode deixar alguns segundos com música bem baixinho? Será que a gente pode fazer um clamor pelas famílias aqui? Eu não sei em que nível essa mensagem tocou no teu coração, mas eu acho que agora é um momento de arrependimento, da gente colocar para fora. Lembra que eu falei que Deus todo dia, na virada do dia, Ele descia para conversar? Estamos na virada do dia, estamos nesse horário agora. Então o Espírito Santo está aqui. Conversa para o Espírito Santo, fala para Ele, confessa para Ele, fala: Espírito Santo, me ajuda, eu preciso disso aqui, eu preciso botar em prática aquilo que o pastor falou, eu preciso aplicar na minha vida aquilo que foi ministrado, eu preciso amadurecer nesse sentido, porque tem algo precioso vindo de mim. Será que a gente pode, durante uns 30 segundos, levantar um clamor, cada um de você do seu jeito? Abra a sua boca e fale para Deus o que precisa ser mudado e transformado na tua vida. Peça ajuda do Espírito Santo para ligar a luz na tua casa, para arrumar a bagunça da tua casa, para varrer a sujeira fora. Veio uma palavra
palavra pra você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Chorabacantarabas, Rabaxeandarababas, Orabaxecantarabas, Chorabasecantarabas. Deus está levantando uma geração de homens restaurados. Só que existem processos. Você entende que até para a misericórdia de Deus tem processo? Aquele que confessa e se arrepende alcança. Eu ouvi aqui uma confissão. Falei, parabéns. O primeiro passo é ligar a luz, é trazer a verdade, é confessar. Só que às vezes, dependendo do nosso processo, não é só confessar para Deus, temos que confessar para alguém. Porque só nós não conseguimos sair do buraco que nós nos enfiamos. Daí vem a mão de suporte, daí vem a mão na massa, daí vem a mão levantada. Deus está restaurando esse ambiente. É o ambiente de Jesus, que ele fala assim: me mostra a tua mão. E o camarada veio com a mão mirrada e falou assim: está aqui a minha mão. Eu tenho 5 minutos. Tem alguém hoje que precisa confessar, não para mim, mas diante de Deus, precisa ligar a luz? Saia do teu lugar e venha rápido aqui, que eu quero orar por homens corajosos. Se você quer esconder a disfunção, o problema é seu. Quem esconde não recebe cura. Jesus falou assim: me mostra a tua mão. O camarada podia mostrar a mão boa, ou ele podia mostrar a mão disfuncional. Ele falou: está aqui o meu erro, está aqui a minha falha, está aqui a minha disfunção. E por causa disso ele recebeu restauração. Restauração é para homem corajoso, é para homem verdadeiro,
é para homem forte, é para homem que fala: pastor, eu preciso hoje, eu não tenho mais tempo, eu estou desesperado. Foi o que eu ouvi aqui. Isso aqui não é testemunho de uma pessoa, é de muitos homens. Você veio aqui, Deus mandou dizer: tira essa capa de homem forte, porque existe algo por trás disso. É contigo também. Eu quero orar pela tua vida. Sai daqui, eu quero rapidamente. Chora, cantarabas, andarabas. Torabas, cantarabas, andarabas. Turabas, cantarabas, andarabas, andarabas. Churabas, andarabas, cantarabas. Rabas, cantarabas, andarabas. Enquanto você chega, eu vou orar para cumprir o horário que tenho. Mas saiba que Deus tem uma restauração que começa hoje. Mas a restauração é por processos. O primeiro processo é esse: luz, arrependimento. Confesso, estou precisando. Não está bom, pastor, tem que melhorar. Eu não aguento mais, eu não consigo sozinho, eu não estou suportando. Esse é o primeiro processo. Você não vai conseguir solução sem você passar pelos processos. E Deus está te chamando. Vamos iniciar isso agora. Vamos iniciar isso agora. Isso. Coisa linda, homens fortes, rendidos na presença do Senhor. Vai passar. Eu sei que esse dia agora vai passar. Não vai querer parar. Não deixe esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que já aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não te desespere, pelo amor de Deus. Senhor, não sou eu que apresento esses homens diante de Ti, eles se apresentam. Porque requer muita coragem sair de onde está, enfrentar medos, medo de o que vão dizer de mim, o que vão pensar de mim. Mas o ambiente que Tu preparou nessa tarde e noite é esse ambiente. Não é de julgamento, mas é de misericórdia. É de todo aquele que começa um processo, recebe restituição, recebe restauração, encontra aquilo que estava perdido. Por isso hoje, levanta homens, sacerdotes nos lares, que primeiro se encontrem para poder encontrar, primeiro se consertem para poder consertar. Como é que eu vou consertar algo quebrado na minha casa, se eu sou a pessoa mais quebrada dela? Por isso, Senhor, restaura essas pessoas. A Tua palavra diz que quando Jesus falou para aquele homem: me mostra a tua mão, ele levantou a mão mirrada. O detalhe disso tudo aqui, o texto fala que ele tinha aquela mão de nascença. Ele nasceu daquele jeito. Ou seja, nunca houve mobilidade antes. Então, não é restituição. Restituição é tu levar a pessoa para um ambiente anterior, onde ela tinha, mas ele nunca teve mobilidade. Talvez essas pessoas nunca tiveram saúde financeira, saúde emocional, saúde relacional, nunca tiveram isso. Então, Senhor, eu não oro por restituição, eu oro por restauração. Restauração é você melhorar a minha mobilidade, mas me dando estrutura. Ou seja, se eles caíram em um laço, retorna o dinheiro, retorna o relacionamento, retorna a esposa, retorna os filhos, mas junto com eles, estruturas para eles não mais perderem um casamento, não mais perderem o dinheiro, não mais perderem a esposa, não mais perderem o que eles têm de mais valioso, Senhor. Por isso, devolve com estrutura, dá na mão dos teus filhos, desses homens corajosos, que esse seja o primeiro passo, que eles coloquem em prática aquilo que aqui foi ministrado, que eles possam sentar, arrumar a bagunça, limpar a sujeira, e tu vai entregar nas suas mãos aquilo que estava perdido dentro da casa deles. Eu profetizo no vida, na casa e na família desses homens que vieram aqui, Senhor, que o teu poder
se manifeste na fraqueza dos teus filhos. É a minha oração, no nome poderoso de Jesus. Todo mundo diz: Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo.